Olá pessoal, tudo bem? Então, retornando ao nosso trabalho no capítulo 4, vamos falar então agora sobre a resposta sobre uma força periódica de forma irregular. Né? Então, o que acontece? A gente tem alguns casos, em alguns sistemas, né, que a forma como a força está sendo aplicada, a gente não consegue determinar, não consegue ter uma equação para poder fazer essa condição. A gente só pode fazer essa determinação experimentalmente. Tá? Os exemplos que a gente pode falar são os ventos, os terremotos, então que a gente tem um comportamento de como ele vai se comportar e como vai ser essa situação. Né? Nesses casos, então, essas forças elas vão estar disponíveis na forma de um gráfico ou numa forma de uma tabela, né, contendo todos os dados conforme está sendo colocado, conforme está sendo medido. Né? Às vezes, então, como eu falei, a gente tem só pontos discretos, então, ponto no tempo 1, ponto no tempo 2, né, até Tn. Tá? Em todos esses casos, a gente consegue encontrar coeficientes de Fourier usando o procedimento de integração numérica. Então, se a gente pegar aqui o nosso caso aqui, que a gente tem, a minha f de t, vai ser quem? Vai ser o A0 sobre 2 mais o somatório de AN, cosseno de N ômega T, e mais BN, seno de N ômega T. Tá? Sendo que o A0 vai ser 2 sobre N, o somatório de todas as forças dt de 1 até N. E a N, o somatório de todas as forças, 2 sobre N, somatório de todas as forças, com I igual a 1, a N, Fi, vezes o cosseno de N, vezes π, vezes o tempo que está sendo TI, sobre o período que está sendo trabalhado, dt. Tá? E Bn, 2 sobre N, I igual a 1, do somatório até N, das forças vezes o seno de 2 vezes N, vezes π, vezes TI, sobre o período. Uhum. Se a gente pegar um exemplo, então, aqui eu tenho uma tabela, retirada do livro, a tabela 1.1 do livro do Hall, tá? Em que ele vê a flutuação da pressão numa válvula, né? A gente, inclusive, já fez um exercício com esse mesmo exemplo de válvula, tá? Só que agora as flutuações estão ocorrendo a cada 0,1 segundo, tá? E tem um período de execução dessas de 0,12, ou seja, a cada 0,12 essa característica aqui se repete, ou seja, cada 0,12 segundos eu tenho de novo essa flutuação, que no segundo zero eu tenho zero de pressão, no segundo zero, no tempo 001 eu tenho 20 quilos, 34 e assim por diante. Tá? Como que a gente, então, determina uma equação para que a gente possa trabalhar com essa força, certo? De que forma que essa força vai nos auxiliar, tá? A gente precisa, então, encontrar os 5 harmônicos para que a gente possa fazer, ou seja, encontrar A0, A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5. Tá? A gente vai utilizar um script do Octave, tá? Que é um script baseado no que o HAL fez, que foi desenvolvido, foi transportado para o Octave, tá? Para que a gente possa, então, encontrar os harmônicos e gerar uma função x de t, para que a gente, então, daí possa calcular a vibração em cima dessa condição. O programa, denominado é o Fourier.m, tá? Ele está no Moodle, então, para a gente poder trabalhar, e ele requer os seguintes dados de entrada. Então, o número de pontos que a gente vai estar trabalhando, então, se a gente pegar aquela tabela de exemplo, eu tenho 12 pontos, o número de coeficientes de Fourier que a gente quer que sejam calculados, a gente quer que seja calculado 5 coeficientes, tá? O tempo, que seria o período de tempo da função, ou seja, quanto tempo, qual que é o período que ela varia, né, nesse nosso caso de ponto 12, tá? E o vetor de dimensão n, contendo os valores conhecidos de x e t. Ou seja, x e y vai ser igual a x no tempo ti. Tá? Então, no caso, os 12 valores da tabela. E aqui, um vetor de tempo, tá? Contendo os valores conhecidos de ti, ou seja, quais são os pontos em que a gente tem o tempo ti. Então, também os 12 valores do tempo ti, certo? Aqui está a resposta, né? A saída do programa. Então, ele vai nos dar a saída. O valor de A0,
tá? E os valores dos coeficientes de A. No caso aqui a gente pediu 5 pontos, eu tenho 5 pontos aqui também, tá? Então, A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5, tá? As frequências, a fundamental, primeira harmônica, segunda harmônica, terceira harmônica, quarta harmônica, tá? Conhecendo os coeficientes agora, então agora a gente tem os coeficientes, a gente consegue então encontrar a resposta no estado estacionário desse sistema. Usando quem? A mesma equação que a gente utilizou anteriormente para x de p, ou seja, x de p de t vai ser igual a 0 sobre 2k, a j sobre k, a raiz quadrada de 1 menos j ao quadrado, r ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado, mais 2 vezes o fator de amortecimento, vezes j, vezes r ao quadrado, vezes o cosseno de j ômega t menos φj. Isso para a j. Pj também é igual à parte de baixo, só que aqui multiplica pelo seno. E o φj também é o mesmo. Nesse caso, a razão entre as frequências pode ser calculada direto, sendo 2π sobre tal vezes ômega n, ou seja, sobre o período vezes a frequência natural. Então a gente consegue encontrar o R. Então, dessa forma a gente consegue encontrar os valores que a gente precisa. Se a gente pegar então agora um exemplo da válvula, uma válvula de pressão, certo? Que ela pode ser modelada como um sistema massa-mola amortecedor, e tendo os dados que a gente já trabalhou anteriormente, K2500, C igual a 10 e a massa igual a 0,25, a pressão vai ser dada por quem? Vai ser dada pelos valores que a gente encontrou lá anteriormente na resposta. Então, a 0 sobre 2, né, menos 26,996 cosseno de 52,36. Aqui só foi utilizado até a terceira harmônica para ficar mais tranquilo, mas eu poderia utilizar até a quinta para poder fazer os cálculos, certo? Então eu tenho uma expressão que determina como que é o comportamento da minha pressão ao longo do tempo nessa válvula, tá? Com essa expressão, então, com essa expressão conhecida, eu consigo agora, então, calcular qual que é a resposta da vibração nessa válvula, né? Como vai ser a vibração nessa válvula. Então, eu tenho aqui frequência natural, padrão, né? A raiz quadrada de K sobre M. Meu fator de amortecimento, C sobre 2 vezes a raiz de K vezes M, então 0,2. A razão entre as frequências, 0,5236. Com esses valores, então, a gente consegue, primeiro, calculando os FIs, né? Φ1, Φ2, Φ3, tá? 16,1, menos 77,01 e menos 23,18 graus, né? Se a gente pegar, então, a equação de xp de t com A0, AJ e BJ, a gente consegue, então, ter a nossa equação com os valores sendo substituindo os valores, né? Então, eu substituo os valores aqui, AJ, K, para cada um deles, né? E aqui também os valores embaixo, e eu tenho essa expressão, que determina, então, o comportamento da vibração nessa válvula, tá? Então, a gente tem esse comportamento, essa expressão, tá? Em cima dessa expressão, a gente pode gerar um gráfico, e em cima desse gráfico a gente fazer, então, uma análise, verificar o comportamento, que provavelmente é muito parecido com o comportamento da própria flutuação da pressão em cima dessa válvula. Tá? Quando a gente fala, então, agora a resposta, isso para sistemas periódicos. Quando a gente fala de um sistema que não é periódico, tá? A gente começa, então, quando a gente fala em força periódica, a gente viu que a gente pode, então, representar elas pela série de Fourier com uma superposição de componentes harmônicos e várias frequências. Então, a gente consegue fazer isso. Tá? A resposta, então, de um sistema linear é encontrada superpondo a resposta harmônica a cada uma dessas forças existentes. Quando a gente está falando de uma estação FDT que não é periódica, como a decorrente de uma explosão, a gente precisa de um método diferente de cálculo da resposta. Tá? Vários métodos podem ser utilizados para a gente encontrar essa resposta. Tá? Um deles, então, é representar a estação por uma integral de Fourier, integral de convolução, utilizar o método das transformadas de Laplace, aproximar uma FDT para um modelo de interpolação adequado, então daí usar um procedimento numérico, e integrar numericamente como equações de movimento. Tá? Nas próximas aulas, a gente vai estudar esses métodos, começando pela integral de convolução. Okay?
Muito obrigado. Nossa referência foi o HAL, Vibrações Mecânicas, quarta edição da editora Pearson. Ok? Muito obrigado.